Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar orando por esses irmãos. Na verdade, antes eu quero avisar, domingo, se Deus quiser, nós vamos estar aqui tomando a Santa Ceia. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Mas aqui nós vamos continuar orando pelos irmãos. O irmão Geraldo está aí, mas nós continuamos orando para ele estar recuperando. E também o irmão Geraldo, o pai do irmão Cleuber, né, também vamos continuar orando por ele. Nós vamos continuar orando também pelo irmão Daniel, Sebastião, irmão Sebastião, irmã Sebastiana, o irmão Nazareno e família. Sempre ele está pedindo oração, nós vamos continuar orando por ele também. Irmã Cleide pede oração para minha sobrinha Roberta por enfermidade. Também tem mais um pedido aqui. Aqui também a irmã Amanda, ela está agradecendo a igreja pelas orações, ela e o Eliezer. Eles fizeram uma boa viagem, eles chegaram hoje, né? Então eles estão agradecendo a igreja pelas orações que todos fizeram, né? Tem uma outra coisa que eu quero ver aqui. A irmã Graça também, ela não veio, ela está pedindo oração, e nós vamos orar por ela também. Ela é difícil ela falhar, né? Mas ela não deu para ela vir, então Deus vai abençoar ela lá mesmo em casa, né? Porque ela não veio porque não estava passando bem, né? Então nós vamos aproveitar o tempo. Esse tempo que nós temos aqui é sagrado. A gente tem que aproveitar mesmo, sabe? Enquanto vida nós temos aqui, eu sempre oro, hoje mesmo eu estava pensando isso, pedindo a Deus, né, para me ajudar nesse períodozinho que Ele me deu, o resto de vida que eu tenho, para fazer tudo para agradar a Ele, né? Fazer tudo para agradar a Ele, sabe? Porque nós já somos uma falha constante, né? Então, pelo menos o restinho de vida, né? Que Deus abençoar e nos ajudar para a gente fazer por onde agradar a Deus. Então, nós vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 10. Está escrito assim: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ainda em 1 Coríntios, eu quero ler apenas um verso, no capítulo 15 de 1 Coríntios, apenas o 50, o verso 50. A gente vai ler aqui, porque para a gente entender melhor, porque quando a gente vai pregar um assunto assim, a gente tem que entender, receber vida, né? Vida em nosso corpo mortal, né? Para a gente saber melhor sobre isso. Então, aqui está escrito assim, verso 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Vamos orar? Fechei os nossos olhos.
e lembrar desses irmãos, desses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Meu Deus, hoje ainda é quinta-feira, Senhor, nós esperamos, Senhor, que o Senhor nos dá vida até no domingo que vem, para estarmos aqui na ceia do Senhor, Pai. Mas, meu Deus, o Senhor conhece tudo. Nós não conhecemos tudo, Senhor, nós conhecemos algumas coisas, e por isso nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de nós todos os dias, Pai. Enquanto vida estiver aqui, Senhor, hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estaremos aqui, Senhor, mas o Senhor sabe, e por isso nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, entregando também, Senhor, as nossas famílias em Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoar e ajudar a cada um, Senhor. Meu Deus, e também esses pedidos de oração, Pai, esses nomes que eu citei aqui, Pai bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. Meu Deus, a maioria deles não estão aqui, Senhor, mas para o Senhor não existe nenhuma distância, Pai. Assim, Pai, nós pedimos a Ti, visita a casa de cada um, Pai, o lar de cada um, e abençoa a vida de cada um, dando saúde para eles, Senhor. O irmão divino, Senhor, também, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, e todos que nós citamos aqui, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Pai, curar todas as enfermidades, Senhor, e libertar a todos, Pai. Quem sabe alguém está precisando de uma libertação, Pai, como eu estou, uma libertação total, que o Senhor entra em ação em favor de cada um, Pai, para que eles possam receber essa revelação, porque na verdade que vem através de uma revelação, Pai. Meu Deus, como nós não damos conta, mas nós cremos e sabemos que o Senhor já deu conta por nós. Então, dá-nos essa revelação, Pai, de entender que o Senhor já pagou o preço por cada um de nós e que nós devemos aceitar aquele sacrifício, Pai, para que o Senhor opere na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, tira toda incredulidade, para que o Teu Espírito possa fluir em nossas vidas de tal maneira, meu Deus, que nós possamos cada dia estar melhor e mais perto de Ti, Pai. Nós Te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda os irmãos também através da internet, Senhor, que o Senhor possa abençoar, assim como nós estamos aqui para ser abençoados, que eles também recebam a bênção de Ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu até tomei essas duas escrituras, porque eu vou ler uma mensagem aqui, a mensagem ao nascer do sol. Eu até coloquei um título aqui, o poder vivificador é o mesmo poder de ressurreição, a mesma coisa. O poder que vivifica é Deus, e o poder de ressurreição é Ele também. Então, nós estamos aqui crendo que esse poder vivificador está vivificando as nossas vidas. Na verdade que a gente vê aqui, a Escritura está exatamente mostrando aqui, e aqui a mensagem ao nascer do sol, tem muitas coisas que a gente lê, por isso que tem que haver uma explicação, né? Aqueles irmãos lá do passado, lá de Atos, por exemplo, a vida deles, o Espírito vivificou os corpos mortais. Aí a gente pensa assim, mas é por isso que eu li a outra escritura. Porque, na verdade, aqui, não é que o corpo mortal vai receber vida, mas a vida de Deus está operando no corpo mortal. Por isso que eu li essa escritura, dizendo assim, carne e sangue não é do reino do céu. Mas nessa carne e sangue que nós vivemos, nós, pela graça de Deus, nós recebemos Deus em nós.
a vida de Deus está em nós para trazer essa vida, porque na verdade que é a vida dele. O corpo, na verdade, está morto, pelo pecado, é claro, né? Mas por que Deus está em nós? Para trazer vida à nossa alma. Porque a alma, o mais importante, é claro que nós devemos dar muita importância ao ser, esse ser mortal aqui, porque sem esse aqui, ninguém receberia perdão. Porque nesse corpo aqui é que eu reconheço o sacrifício. É nesse corpo que nós vamos reconhecer o sacrifício que o próprio Deus fez por nós. Então, ao reconhecer, como nós vamos reconhecer? Porque Deus está em nós. Ninguém jamais reconhece o verdadeiro sacrifício que Deus fez se Deus não estiver na pessoa. Porque o que a gente tem que entender, dificilmente existe pessoas hoje que não falam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Não é só isso. Todo mundo fala, mas você tem que ter revelação disto, saber quem é Ele, sabe? Porque falar assim, Jesus é o Filho de Deus, mas pode ser que está colocando Ele numa posição que Ele realmente não tem. A posição dele é que Ele é Deus. Você não pode colocar Jesus numa posição como o mundo coloca, em uma segunda pessoa, sabe? Mesmo que a pessoa chama ele é o Filho de Deus, mas colocando ele numa segunda pessoa não recebe nada. Então a pessoa tem que entender que ele é o próprio Deus. Então quando é reconhecido assim, então esse Deus pode vir e habitar em mim e habitar em vocês, em todos nós. Foi por isso que ele liberou a vida dele para morar em nós. Então vamos aqui, deixa eu ler. Assim, no culto de quinta-feira, eu gosto bem de ler algumas mensagens para a gente explicando mais algumas coisas que estão na mensagem. Por exemplo, aqui no 32 da mensagem, ao nascer do sol. Escute bem aqui, que na verdade que é o poder vivificador, né? Ela foi pregada como uma mensagem ao nascer do sol. Aí está escrito assim, escute bem aqui, 32 e 33. Está escrito assim: quando o sol saiu pela primeira vez, que existe lá em Gênesis, ali em Gênesis estava proclamando uma mensagem, que havia vida sobre a terra, vida mortal, quer dizer, estava proclamando vida vegetal, né? Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém, sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente predestinada por Deus, a qual, por conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Você viu aqui? Uma saída de sol dupla, quer dizer, Jesus. Jesus é esse sol da justiça. Uma saída dupla para trazer vida eterna para as nossas almas. Por isso que a Bíblia nunca contradiz. Se a gente não entende, é claro, quem não entende pode achar que contradiz, mas a Bíblia não contradiz. Quer dizer, a pessoa, eles, por exemplo, e nós também recebemos o poder, esse poder vivificador em nossos corpos mortais. Por quê? Porque o poder vivificador está em nós, o poder é Deus. Mas para nos ajudar aqui, no decorrer dos dias que nos resta aqui, quer dizer, obedecer a palavra, porque sem Deus ninguém pode fazer nada. Se Deus não estiver em mim, se Deus não estiver em vocês, nós não podemos fazer nada certo. Tudo que vamos fazer está errado. Mas se Deus está em nós, o que vai acontecer? Quando nós... A tendência do ser humano é fazer errado, tudo errado. Mas quando a gente vai fazer errado, Deus entra em ação. Ou então vem na própria mente ou no coração e diz para você não fazer.
ou então te livra daquela coisa que poderia trazer problema para a própria alma. Então ele entra em ação e tira aquele pensamento, sabe? E dá algo dele mesmo, sabe? Então tira aquilo que não presta e coloca o que é bom, sabe? Então o que nós temos que entender é isso. Aí ele continua aqui, escute bem. Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna, e esses seus escolhidos que ele conheceu desde a fundação do mundo. Logo naquela manhã da ressurreição, em alguma parte dessa terra se encontrava nossos corpos nesta mesma hora, pois nós somos do pó da terra. Nesta hora, quando ele ressuscitou há 2000 anos atrás. Mesmo que nós ainda não tivéssemos vindo aqui, mas se nós somos eleitos, já era uma predestinação que um dia estaríamos aqui, porque nós somos do pó da terra. E um dia, eu e você apareceria aqui e aceitaria o mesmo sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás. Porque nós fazemos parte dessa ressurreição, sabe? Quando eu estava lendo aqui, ó, vocês notam lá em Gênesis, ali em Gênesis capítulo 1, como Deus foi criando as coisas na ordem. Ele foi criando, primeiro trouxe à existência a terra, depois, isso foi no segundo dia, no terceiro dia ele colocou semente na terra, mas aquela semente que ele colocou não tinha vida se o sol não viesse. No quarto dia o sol apareceu para trazer vida àquela semente que estava lá na terra. Está vendo? E esse quarto dia, pela Bíblia, foi 4 anos Deus criou o mundo. Um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia, sabe? Então, os dias de Deus é de 1000 anos. Então, no quarto dia, o sol apareceu para trazer vida àquela semente que foi plantada ali na terra. 4000 anos depois. Foi a mesma coisa de Jesus. Jesus demorou 4000 anos para aparecer aqui, para trazer esta ressurreição. Tanto para quem já tinha morrido, para quem ainda ia viver. Então ele entrou na brecha. Por isso que o profeta pregou sobre os raptos. Ele falando sobre o rapto de Enoque, de Elias. E ele entrou na brecha entre 2 lá no passado, quer dizer, ele era o terceiro. Ali, entrando na brecha entre o Velho Testamento e o nosso. Ele sendo o terceiro e o primeiro do Novo Testamento. Porque depois vem 2 Tessalonicenses, que é o segundo, e depois vem Moisés e Elias, que é o terceiro. Então ele entrou na brecha entre o Velho e o Novo Testamento, para fazer com que todos levantassem. Sabe? Porque a gente tem que entender, mesmo que falando que houve um rapto no Velho Testamento primeiro, mas ninguém podia levantar glorificado se ele não levantasse primeiro. Então, nunca, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, ninguém é glorificado se primeiro Jesus não levantasse glorificado. Quando ele levantou, é claro que o Velho Testamento levantou, e nós cremos que vamos levantar também glorificado, porque nós cremos na palavra de Deus. Então, veja aqui, deixa eu continuar aqui, voltar aqui um pouquinho. E esses seus escolhidos que ele conheceu, desde antes da fundação do mundo, logo naquela manhã de ressurreição, em alguma parte dessa terra se encontravam nossos corpos nesta mesma hora, pois nós somos do pó da terra. E no céu havia um livro de memória, e nunca seria esquecido, porque Deus não esquece de nada, né? Ou de registro, seus atributos estavam nele, sabendo que por
tanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para essa grande hora. Ele sabia que seria assim. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela quando o sol saiu pela primeira vez. Que saída de sol para trazer vida eterna àqueles que tinham caído através de Adão. Vida eterna, por isso que a vida eterna, ali a gente vê a vida eterna exatamente para a alma não pode morrer, sabe? Então, por isso, no Novo Testamento sempre fala assim, a carne e o sangue não é do reino dos céus, e sempre falando assim, mas a alma não pode morrer. Então, todo filho, verdadeiro filho de Deus, quando ele recebe Deus na vida dele, ele é um eleito. Aí ele não confia nele mesmo, mas vai confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, naquilo que é pregado, ele passa a crer. E, na verdade, que a gente vê que é uma dificuldade muito grande em todos nós, ser humano, em crer na palavra de Deus. Não muita gente crê, mas poucas pessoas crêem exatamente por causa disso, principalmente quando vai chegando o final. Nós estamos no final dos tempos, e como a gente já conhece a mensagem, como o profeta disse, se o mundo durasse muito mais tempo, não haveria nenhum salvo mais. Por quê? Porque a semente vai acabando, assim como nós estamos vendo a hibridação. A hibridação do alimento é para ver se sustenta de uma maneira que o próprio alimento que nós estamos comendo está nos matando. Mas por quê? Por causa da hibridação. Se fosse original, já não tinha mais comida. É a mesma coisa. Os originais de Deus vai acabando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais nenhum. Aí, encerra tudo. Sabe? E o que fica é só híbrido. E híbrido, todo mundo sabe que uma coisa híbrida, ela não pode. Se você planta um milho híbrido, ele só dá uma vez, nunca mais. Se plantar ele, só dá sabuco. Só, não vai dar mais nada. Sabe? É a mesma coisa aqui. Se esses eleitos que Deus preordenou a vida eterna, e ele sabe quantos, o dia que entrar o último, ele fecha a porta. Acabou. Aí não tem mais ninguém, porque não tem jeito, sabe? Não tem jeito, Deus não acrescenta nada, nem na predestinação de seres dele, não tem nenhum a mais, desde antes da fundação do mundo, que ele predestinou um grupo de pessoas, só aquele grupo, mais ninguém. Mais ninguém, e também não vai faltar nenhum, todos virão. Por isso Jesus diz, todos aqueles que o Pai me deu, virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos, não falta nenhum, mas é uma predestinação. Ninguém toma o lugar do outro. A verdade é essa, ninguém toma o lugar do outro. Quem é salvo, quem não é, não é. Sabe? É uma coisa que a gente tem que entender, é isso. Porque às vezes ele podia pensar assim, mas numa corrida, sabe? Mas esse tipo de corrida aqui é diferente, sabe? É uma corrida que você vai, mesmo que você chega lá quase caindo, mas você vai chegar. Você vai chegar, ninguém vai chegar no seu lugar, é você que vai chegar. É uma corrida que Deus nos deu como eleito, caindo ou levantando, mas você vai chegar lá. Vai chegar. Então, vamos mais aqui. Eu quero ler mais uns parágrafos aqui. No 78 dessa mesma mensagem. Vamos aqui, 78. Aí, escute bem aqui. O mesmo Espírito que levantou a ele, quer dizer, levantou a Jesus, é o mesmo Espírito Santo que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Recorda? Você viu aqui? O mesmo Espírito, porque não há dois Espíritos.
Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Quer dizer, mesmo que nós estamos nesse corpo aqui, há uma vida, e nós precisamos de mostrar isso para o mundo. Essa vida é a vida de Deus, nós temos que dar testemunho, mesmo nesse corpo mortal. Quer dizer, tem que haver algo diferente em nós, que vai provar que Deus está em nós. Está vendo? É isso aqui que a gente tem que entender. Olha aqui, ó. Vou ler de novo. O mesmo Espírito que levantou a ele é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Recordem, potencialmente tem uma reticência, está nos acabando o tempo. Vejamos, pois, Romanos 8:11, para ver o que diz. Muito bem. Se, agora, ali está o problema. Nessa palavra está a curva, né? E se o Espírito daquele, Deus, se o Espírito do noivo mora na noiva. Está vendo? É a mesma coisa de Adão. Adão era um tipo, mas aquele tipo ali, na queda ali, mas aquele tipo era um tipo perfeito. Por que Eva teve que ser tirada de Adão? Não podia ser tirada de outra terra. Tinha que ser tirada da mesma terra que foi feita Adão. Então Deus tirou de Adão. A mesma coisa a noiva é tirada de Cristo. Do mesmo corpo de Cristo é tirada a noiva. Então, por isso que quando ele ressuscitou, a noiva ressuscitou com ele. Potencialmente, nós já estamos ressuscitados. Potencialmente. Porque está escrito na Bíblia aqui. Eu posso ler uma escritura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, para os irmãos verem aqui, ó. Colossenses, ou Filipenses, né? Colossenses. Deixa eu voltar aqui para a gente ler. 3, deixa eu ver se é Colossenses, Filipenses, né? Filipenses, aqui, capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está vendo? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Viu aqui? Está vendo que a própria Escritura está provando. Quando Cristo, que é a nossa vida. Quer dizer, não é essa vida aqui. É a vida dele. É a vida dele. Deixa eu ler. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Tudo isso aqui já está mostrando, quer dizer, avareza. Quer dizer, uma pessoa avarenta, ele é um idólatra. Porque só existe um Deus para ser adorado, não dinheiro, não as coisas. Quer dizer, é um ídolo. O dinheiro, talvez, para o mundo ou para as pessoas, é o maior ídolo que existe, sabe? Então, tem que mortificar. Está provando aqui, se o espírito do noivo está na noiva, então isso tem que mudar, né? Então, vamos lá. Agora, aqui, de novo. Agora, ali está a coisa. É se o espírito do noivo mora na noiva. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele. Este era um homem e mulher em seu espírito. Vocês notam que em Gênesis 5, quando Deus criou o homem à sua imagem,
macho e fêmea os criou e os chamou Adão? Os dois chamavam Adão? Quando foi criado em espírito, foi criado os dois juntos. Mas quando chegou aqui na terra, um estava sozinho, aí Deus teve que dar um sono profundo em Adão e tirar Eva do corpo dele. Sabe? É a mesma coisa, foi o que aconteceu no Calvário. Quer dizer, o próprio Deus colocou aquele corpo a dormir para poder tirar a esposa dele. E quando aquela lança atingiu o corpo de Jesus, ali saiu água, sangue e vida. Ali estava a noiva saindo dele. Então disse aqui, ele era um homem e mulher em seu espírito, ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo, notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou o próprio pó da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada. Está vendo? É uma coisa bem perfeita, muito perfeita, né? Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. E assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Foi a carne de Adão e logo foi a parte do espírito de Adão. A dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. E então hoje a noiva também... eu estou continuando lendo, que eu acho que eu não anotei, mas... então hoje a noiva também tem que ser carne de sua carne e ossos de seus ossos. Está vendo? Agora, como chegará a ser essa carne mortal parte de sua carne? Dentro de pouco veremos como vai suceder. Qual é esta grande transformação? Só Jesus habita em vós. Aquele dos mortos, que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu acho que li até a mais, né? Até 83, né? Então vamos continuar então. Que coisa! Os predestinados, os que tinham vida naturalmente, eram como a semente que estava já na terra. Muitos se encontravam mortos, eram simplesmente semente apodrecida por causa de muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Agora, isto é muito profundo. Assegure-se de que está captando bem. Até 83, né, irmão Silas? Então tá. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, os quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para vivificar somente aquela terra que se encobria, rodeada de uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo, não. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao redor das quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar. São esses. Quer dizer, aqueles que estão ao redor da terra, essa terra predestinada. Qual é a primeira terra predestinada no sentido de ressurreição? Jesus. Então, todos aqueles que estão ao redor daquela terra, vai ressuscitar. Vai ser transformado. Por isso que às vezes as pessoas ficam tentando arrumar um jeito de levantar as pessoas que já partiram. Não, olha, eu tenho que arrumar um jeito, nós temos que arrumar um jeito de Deus colocar na minha mente
uma revelação de saber que eu não preciso de fazer isso. Eu preciso de crer que se eu estiver naquele corpo, eu já, numa qualquer hora dessa, eu vou embora. É só crer que você faz parte daquele corpo. Não é tentar fazer alguma coisa. O que nós vamos tentar é perder tempo. Ninguém tem que tentar fazer nada. Mas a gente tem que crer que essa obra já foi consumada no Calvário. É uma obra consumada. E a nossa própria vida, num sentido, tem que melhorar, pelo menos no sentido de viver aqui na Terra. É igual a velhice, por exemplo. Ó, quem é que dá conta de mudar? Todo dia que passa, amanhã eu vou estar mais velho. Não adianta. Não tem nada que eu possa fazer. É como o mundo aí fora, o mundo, principalmente a parte das mulheres, elas esticam o rosto aqui, mas o resto está tudo mais velho. Não adianta. Não adianta esticar, daqui um pouquinho vai esticando, daqui um pouco a boca fica aberta. Nem tem jeito de conversar mais. Tentar consertar uma coisa que não tem jeito. Se nós vamos fazer, ou tentar, ou fazer, vamos fazer tudo para que quando vier a mudança, você sai daqui tão novo que nunca mais envelhece. Não é esticar o rosto para depois o resto. Não tem jeito. Não tem jeito de mudar o coração, não tem jeito. O coração vai ficando velho, as batidas dele vai encurtando, daqui um pouco ele para. Então não tem jeito. A melhor coisa é pegar o remédio que foi dado a nós lá no Calvário. Aquele remédio chamado sangue de Deus. Aquele é o melhor remédio para ficar novo. Aquele sim, aquele faz eu ficar novo, faz vocês ficar novo. Aquele é o verdadeiro remédio que traz vida eterna. Sem velhice, sem rugas, sem nada. Então, é aquele remédio. Então, não existe outro remédio, não. Então, eu li os 82, né, irmão Ciro? 83, então tá. Agora, essa terra pode estar ali sob o sol e dizer, este sol é muito quente. A pedra pode dizer, este sol é muito quente. Porém, a semente tão pequena diz, era isso que eu estava esperando. Viu? É isso que eu estava esperando. É igual quando Deus semeou a terra ali. Talvez a terra ainda nem tinha secado ao todo, porque o que fez secar a terra foi o sol. Mas Deus já tinha semeado a semente. Quando a água acabou e a terra chegou, a semente já estava lá. Quando o sol veio, a semente brotou. Está vendo? Então, aqui está. Então, o sol, era isso que eu estava esperando. E ali mesmo começa a germinar para a vida. O sol vivificou essa parte da terra, porque o sol foi enviado, não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra, ela foi enviado para vivificar a semente. Agora, o Espírito Santo vem, e então, por que é que não recebe todos? Porque não foi enviado para eles. Viu? É só aqui mesmo, até aqui. Vocês notaram aqui? Porque não foi enviado, é a mesma coisa. Se uma pessoa, irmão, a gente vê a luta que as pessoas fazem, eu já conversei com pessoas, às vezes 3 meses, mostrando a mensagem, mostrando, e a pessoa ali, até que eles veem que não tem jeito mais, assim, de receber mais nada. Assim, já é como se fosse, agora eu recebi tudo, e nunca mais volta. Às vezes recebeu exatamente, mas não tem nada em si, então acaba largando. Porque primeiro, para a palavra vir,
e encaixar na gente, primeiro você já tem que ter a vida. Se você tiver o Espírito Santo em ti, porque na verdade que a gente sabe que desde o Novo Testamento para cá, a pessoa, é claro que isso lá no Velho Testamento era a mesma coisa, né? Que se Abel recebeu fez o que era certo, é porque Deus estava nele. Por que Caim não fez? Porque Deus não estava nele. Então, a pessoa que nasce, ele pode ter 80 anos e receber Cristo depois de 80 anos, mas porque aquela sementinha estava lá. O dia que encontrou a verdade, e aquela sementinha brota. Porque a palavra de Deus faz aquela semente brotar. Sabe? Então, vamos mais aqui. 202 aqui, 98 primeiro, né? Vamos aqui no 98. Só para os irmãos verem uma coisa aqui. 98. Eu creio que é aqui que eu... 98 mesmo, aqui, ó. Tá, 98 diz assim, ó. Eu não sei, pode ser que eu nem... Eu acho que anotei... 98, estou longe demais também por isso. Então, o que? 98 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. 98. Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você, esta vivificará seu corpo mortal. Como é que somos ossos de seus ossos e carne da sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nestes corpos mortais, e em caminho à morte, o Espírito vivificou estes corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério, todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado. Esse morreu e você agora está ressuscitado. Você viu aqui? Por isso que a alma é a natureza do Espírito. A alma é a natureza do Espírito. O profeta diz assim, se aquela alma é de Deus, então a natureza é de Deus, se não é do diabo. Aqui, vocês notaram? Se o Espírito vem para fazer essa mudança na alma, então ela faz uma mudança, então a pessoa para de fazer o que é errado e vai fazer o que é certo. Mas por que vai fazer? Porque Deus está na pessoa, motivando a pessoa a fazer o que é certo, sabe? E quando faz uma coisa errada, aquele mesmo Espírito começa a mover e mostrar, olha, aquilo que você fez tal dia, aquilo não está certo. É Deus que faz a mudança. E quando acontece isso, é porque a alma da pessoa já foi mudada, a natureza já foi mudada. Ao invés de ter a natureza do diabo, tem a natureza de Deus agora. Porque a natureza do homem, como está escrito aqui em Efésios 2, nós éramos por natureza filhos da ira como os outros também, todo mundo era. Mas Deus, que é rico em misericórdia, fez essa mudança. Tirou a natureza do diabo e colocou a dele, para poder levar, mesmo que como um carro que vai aqui, mas aí Deus chega e dá uma pressãozinha, vai, se não está atendendo aqui, ele manda para o hospital, e a pessoa fica deitada lá para reconhecer até chegar ao final. Mas vai chegar lá, sabe? Então, deixa eu ler mais um pouquinho, que é 89, então vamos aqui. Então, aqui está escrito assim, esse mesmo Espírito foi vivificado, esse morreu e você agora está ressuscitado. Ele vivificou seu corpo mortal e então seu corpo é o templo da dinâmica. Por quê? Porque você tem parte da mecânica. Você tem sido parte da mecânica desde o princípio.
e ali tem sua ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação à palavra. Quer dizer, aí você passa a não crer em coisas que não seja a verdade. Deus vai mudando a natureza, vai mudando. Quer dizer, se a pessoa é daqueles insistentes, é claro que sofre mais, mas se não é, Deus vai trabalhando, porque você sabe que, de todo sentido, tem pessoa que dá trabalho demais. Quer dizer, eu posso ser um que dou mais trabalho para Deus do que vocês. Mas se eu sou um eleito, esse trabalho, ele vai me corrigindo. Um dia, porque o profeta chega até a falar assim, se a pessoa não estiver dando conta, Deus tira ele. Se ele é um eleito, Deus tira ele antes do dia. Você já leu sobre isso? Pois é. Você está vendo como que é? Então, ainda tem mais uns minutinhos ali, deixa eu mostrar para os irmãos aqui no 202. Recorde, o poder vivificador, observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Então, quem é esse poder vivificador? O próprio Deus. Abriu o selo para nós, tá? Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso aconteceria. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. É nisso, e eles não sabiam o que era. E nós que estamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Vê vocês? Ele olhava a foto da nuvem, não estava vendo, mas Deus falou, olha de tal maneira que você vai ver que tem um rosto aí dentro, e é Jesus. Ele é o próprio Jesus. O mundo, olha, é claro que essa nuvem, essa coluna de fogo, está aqui para julgar o mundo, sabe? Para julgar o mundo. A verdade aqui, porque se eu creio nessa verdade aqui, eu posso passar na fila da ceia, sabe? Então, é isso que nós temos que entender. Para passar na fila da ceia, você tem que crer nessa verdade. Aí você está sendo julgado por Ele, para não ser condenado com o mundo. Porque nós estamos crendo na própria verdade. Deixa eu ler só um pouquinho nessa outra mensagem aqui, porque já está passando muito rápido ali. Então aqui nós vamos, o profeta vai falar sobre Elias, a mensagem de alimento espiritual, bem rapidinho assim. O 123 aqui, primeiro eu creio que tem outro parágrafo aqui. Aqui no 92, eu anotei aqui no 92 aqui, escute bem aqui, alimento espiritual em seu devido tempo. Lembre-se, isso é Elias, né? Ele entrou em seu lugar secreto por meio do plano de Deus, por meio do chamado de Deus e da palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto por meio do plano antecipadamente conhecido de Deus e a chamada que estava sobre a sua vida e de acordo com a palavra. Se assim não entramos, não sei por que foi que chegamos. Note, você que antes que começasse a seca, Elias entrou em seu lugar secreto para seu sustento. Um tipo perfeito de que antes que o juízo comece a cair sobre a terra, a igreja já está chamada. Viu? A noiva já está escolhida e somente está esperando antes que o juiz venha.
ela já está esperando, comendo do alimento de Deus e gozando das bênçãos de Deus. Qualquer homem com juízo são, sabe que estamos dirigidos diretamente e que já estamos vivendo na hora do juízo. Uma pessoa com a mente sã, nós sabemos disso, mas ela já está guardada. Ela está comendo do alimento de Deus. Mesmo, é claro, mesmo as coisas que estão acontecendo, mas para ela tem alimento, como aquela viúva. Quer dizer, Deus diz para Elias, eu preparei uma viúva para dar alimento para você, mas na verdade que ele ia levar o alimento para a viúva. Sabe? Porque se Elias não chega lá, ela ia pegar os 2 cavacos, que era o tipo da cruz, e ia morrer. Mas Elias chegou exatamente na hora certa. Quando ela ia fazer o último bolo, Elias falou, não, faça para mim primeiro. Mas ela, como era uma crente verdadeira, não importou, ela deu ouvido à voz do mensageiro. Faz para mim primeiro. E ele falou, prometeu e falou a verdade, falou, se você fizer para mim primeiro, não vai faltar nada na sua casa. E ela foi e fez. E quando ela fez, quando ela voltou, já estava tudo multiplicado. Então a mensagem de Elias é para isso. Nós estamos alimentando dela, mesmo que a seca venha, mesmo que os problemas venham, não vai mudar, talvez vai só piorando. Não seca, não falta de alimento lá fora, é alimento espiritual. Você nota que está faltando, não porque não tem, está cheio, mas é falta de pessoas para entregar o alimento da maneira certa. Mas tem alimento sobrando, está sobrando, mas só que quem é que está comendo? Praticamente quase ninguém. Quem é culpado? Nós, como pregadores. Nós somos culpados, porque o alimento está aqui, e foi dito para o profeta William Branham, para ele armazenar alimento, porque nós íamos precisar dele. Aqui está o alimento. Então, se eu e você não comemos, se nós não comemos, é porque os pregadores que não estão dando esse alimento da maneira certa. E o que vai acontecer? Vai pregador e os ouvintes tudo descer. Sabe? Então, só mais um pouquinho aqui. Ela tinha apenas uma só torta, que era tudo que contava. Elias lhes disse, dá-me isso primeiro. Porque assim diz o Senhor, a farinha não acabará e nem diminuirá o azeite da botija, até que o dia em que Jeová dará chuva sobre a face da terra. Está vendo? Então, mas ela creu, né? Ela obedeceu. Então, aqui, vamos aqui, só aqui assim, eu creio que só mais um parágrafo aqui. Deixa eu ver se é o último aqui que eu marquei aqui. Deixa eu ver quais são os parágrafos, aí eu já vou terminar, tá? 122, já li, né? 124, 122, 124, deixa eu ver se eu li aqui. Já li, né? Não, é aqui. Eu vou ler o 123, acho que eu não li ainda não, tá? Elias entrou antes que... Já li, irmão Silas? Não, né? É? Tá, não está combinando. Então tá, eu vou continuar lendo aqui. Elias entrou antes de que começasse a seca. Graças a Deus por estar dentro antes que comece o juízo. Este é o tempo de sair e o tempo de entrar. Sair dessas organizações e entrar em Cristo. O tempo de sair e de entrar para todos os verdadeiros crentes. Ele foi chamado e ali ficou. Recorde que ele nunca deixou aquele riacho até que Deus o chamou. Quando a seca estava quase terminada, ele lhe chamou para que fosse à casa de uma viúva, a qual não havia associado com os incrédulos,
nem havia tomado a marca da besta durante a seca. Assim sendo, ele chamou a Elias para sustentar esta viúva. Está vendo? Quer dizer, aqueles que não já tomou a marca da besta, aqueles que estão confiantes na mensagem. Então Elias veio exatamente para trazer alimento para esses que não entraram e não tomaram a marca da besta. Você sabe o que é a marca da besta? Contradizer a mensagem. Assim, para você entender melhor. Por exemplo, se eu chegar aqui e contradizer essa mensagem, eu estou levando a cabo a marca da besta. Ou estou fazendo um anticristo, né? O anticristo é antipalavra. Então, quando a pessoa é antipalavra, então ele está sustentando as pessoas ao sair do redil. Mas aqui não, nós queremos estar no redil. Nós queremos que essa mensagem entre em nossos corações e qualquer coisa que vier, pode vir fome, pode vir qualquer coisa, mas o sentido espiritual nós não vamos ter fome, porque o alimento está aqui. Pode ser no sentido natural, mas espiritualmente falando, nós temos alimento todo dia. E nós não vamos morrer de fome, sabe? Nós vamos estar bem alimentados para o corpo ser mudado, sabe? É isso, alimentado pela palavra, como Abraão e Sara, alimentou daquela palavra que recebeu, o corpo mudou, ficaram fortes e o filho veio. Então aqui está o alimento para receber o filho prometido. Amém. Vamos nos colocar em pé e Deus abençoa. E Deus abençoa a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós oramos em agradecimento, Pai, pela palavra que o Senhor tem enviado a nós. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, ajuda os irmãos que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, ajuda eles, ajuda cada família. Meu Deus, e ajuda, Senhor. No domingo, que o Senhor nos dá vida, nós estaremos passando aqui na fila da ceia, Pai, para tomar a ceia do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda os irmãos que estão doentes, Pai, que eles tenham saúde para vir, meu Deus. E assim, lembrando do irmão Nazareno, que não mora aqui, Senhor, é distante, mas, Senhor, ajuda aquele irmão e a sua família ali, Senhor. Meu Deus, há pouco tempo ele estava doente, Pai, mas que o Senhor possa dar a ele saúde, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E leva-nos em paz, mais uma vez nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.